Jovem milionário nega assento preferencial à idosa. No dia seguinte, se desespera ao ver a mesma idosa na sala do seu chefe. O Porsche Cayenne preto reluzente estava parado no acostamento da Avenida Paulista, em São Paulo, enquanto Ricardo Mendes socava o volante com frustração. Aos 32 anos, o advogado especializado em direito digital nunca havia precisado usar transporte público para chegar ao trabalho. Consultou o relógio no pulso. 8h45. Estava oficialmente atrasado para a reunião mais importante do ano. Não, bradou, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente alinhados com gel. O terno italiano sob medida, que custara o equivalente ao salário mensal de muitos de seus funcionários, agora seria desperdiçado dentro de um ônibus lotado. Depois de 20 minutos tentando fazer o carro funcionar e diversas ligações frustradas para seu mecânico particular, Ricardo finalmente aceitou seu destino. Pegou sua pasta executiva de couro, trancou o carro e caminhou até o ponto de ônibus mais próximo, sentindo-se completamente deslocado entre as pessoas comuns que aguardavam o transporte. O ônibus chegou lotado, como era de se esperar naquele horário. Ricardo entrou empurrando discretamente as pessoas à sua frente, conseguindo um lugar para sentar. Abriu seu notebook no colo, tentando adiantar alguns e-mails enquanto chegava ao escritório. A última coisa que precisava era perder tempo. Foi quando ouviu aquela voz rouca e gentil. Moço, por favor, será que você poderia me ceder o lugar? Estas sacolas estão muito pesadas para minha idade. Ricardo ergueu os olhos por um breve momento, encontrando uma senhora de cerca de 75 anos, cabelos brancos presos em um coque simples, roupas modestas mas bem cuidadas, carregando diversas sacolas de compras. Seu rosto tinha rugas profundas, mas seus olhos emanavam uma dignidade serena. Sinto muito, senhora, mas estou trabalhando, respondeu secamente, voltando sua atenção para a tela do computador. Tente pedir para outra pessoa. A senhora permaneceu em pé ao seu lado por alguns instantes, antes de se mover silenciosamente para outro lugar do ônibus. Ricardo sequer notou quando ela desceu algumas paradas depois. Ao chegar em seu escritório na região dos Jardins, um dos mais prestigiados de São Paulo, Ricardo foi diretamente para a sala de reuniões. Sua secretária Marina o aguardava aflita na porta. Senhor Mendes, graças a Deus o senhor chegou. A doutora Beatriz já está esperando há 20 minutos na sua sala. Ela disse que o assunto é extremamente urgente. Ricardo franziu o senho. Beatriz era a advogada mais antiga do escritório, especialista em direito sucessório, e raramente o procurava com urgência. Cancele minha reunião das 9h30, vou ver o que ela quer, ordenou, ajeitando a gravata enquanto caminhava até sua sala. Ao abrir a porta, encontrou Beatriz sentada em uma das poltronas de couro, segurando uma pasta antiga. Seu semblante estava sério, quase solene. Ricardo, sente-se, por favor. Precisamos conversar sobre sua avó, Dona Celeste. O nome de sua avó, que havia partido há 5 anos, fez Ricardo parar por um momento. Foram raras as vezes que a vira durante a infância, mas guardava memórias carinhosas dos poucos natais que passaram juntos, antes que seus pais decidissem se mudar para o exterior, levando-o ainda criança. Minha avó? Beatriz, todo o processo de inventário já foi resolvido há anos. O que poderia... Não, Ricardo, Beatriz o interrompeu. Nem tudo foi resolvido. Na verdade, você não faz ideia do que sua avó deixou para você. E há alguém que você precisa muito conhecer. A porta da sala se abriu novamente, e Ricardo sentiu seu sangue gelar. Ali, parada na entrada com o mesmo olhar sereno da manhã, estava a senhora do ônibus. O silêncio que se estabeleceu na sala era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem, enquanto a senhora do ônibus se aproximava com passos calmos e decididos. Seu sorriso tinha algo de enigmático, uma mistura de sabedoria e, talvez, uma ponta de diversão. Ricardo Mendes, ela disse, sua voz ainda mantendo aquela mesma suavidade da manhã. Finalmente nos encontramos formalmente. Sou Dona Antônia Galvão, e fui a melhor amiga de sua avó Celeste por mais de 50 anos. Ricardo permaneceu estático em sua cadeira de couro italiana, sentindo gotas de suor frio escorrerem por sua nuca.
A vergonha do episódio do ônibus começava a tingir suas bochechas de vermelho. Senhora Galvão, começou ele, pigarreando para esconder o desconforto. Eu não sabia. Naturalmente que não sabia. Dona Antônia o interrompeu com gentileza, sentando-se na cadeira ao lado de Beatriz. Mas sua avó sabia exatamente quem você se tornaria, Ricardo. E é por isso que estou aqui hoje. Beatriz abriu a pasta antiga que segurava, retirando um envelope amarelado pelo tempo. Este é um documento que sua avó deixou sob minha custódia, com instruções específicas para que só fosse aberto 5 anos após sua partida, quando você completasse 32 anos. Ricardo observou o envelope com uma mistura de curiosidade e apreensão. Sua avó sempre fora uma mulher misteriosa, dona de uma fortuna considerável, que construíra sozinha no ramo imobiliário. O que poucos sabiam era que ela começara como faxineira, comprando seus primeiros terrenos com o suor de seu trabalho. Sua avó, continuou Dona Antônia, observou sua trajetória de longe, Ricardo, viu quando você escolheu direito ao invés de medicina, como seus pais queriam, acompanhou suas notas extraordinárias na faculdade, sua especialização em direito digital, a construção deste escritório, mas ela também notou algo que a preocupava profundamente. E o que seria? Perguntou Ricardo, sua voz saindo mais defensiva do que pretendia. A mesma coisa que eu vi hoje de manhã no ônibus, respondeu Dona Antônia, sem alterar seu tom sereno. Um jovem brilhante que perdeu a capacidade de enxergar o outro, de se conectar, de ser humano. Beatriz começou a ler o documento. Eu, Celeste Mendes, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, estabeleço que, além dos bens já distribuídos em meu inventário oficial, existe uma fortuna não declarada no valor atual de 2,5 bilhões de reais. Ricardo quase caiu da cadeira. O valor era mais de 50 vezes maior do que toda a herança que havia sido dividida anteriormente. Esta fortuna, continuou Beatriz, está destinada integralmente a meu neto Ricardo Mendes, sob condições que serão supervisionadas por minha amiga e confidente, Antônia Galvão. O jovem advogado olhava alternadamente para as duas mulheres, sua mente calculando rapidamente o impacto que aquela quantia teria em sua vida. Com aquele dinheiro, poderia expandir seu escritório internacionalmente, comprar aquele apartamento em Nova York que tanto sonhava, talvez até. Não tão rápido, meu jovem, interrompeu Dona Antônia, como se lesse seus pensamentos. Sua avó estabeleceu condições muito específicas para que você tenha acesso a este dinheiro, e ela me deu total poder para avaliar se você as cumpriu ou não. Ricardo engoliu em seco, ajeitando-se na cadeira. Sua postura arrogante começava a dar lugar a uma ansiedade mal disfarçada. E quais seriam essas condições? Perguntou, tentando manter a compostura. Dona Antônia sorriu aquele mesmo sorriso enigmático de antes. Sua avó acreditava que o dinheiro só tem valor quando vem acompanhado de sabedoria para usá-lo. Por isso, você terá exatamente 1 ano para provar que é capaz de desenvolver algo que ela considerava mais valioso que qualquer fortuna. Empatia. Como assim? Ricardo franziu o senho confuso. A partir de amanhã, explicou Dona Antônia, você começará a trabalhar como voluntário no Lar São Francisco, um asilo para idosos na periferia de São Paulo, 3 vezes por semana, durante 4 horas, sob minha supervisão direta. O rosto de Ricardo ficou lívido. Mas eu tenho um escritório para administrar. Clientes importantes, compromissos. Se quiser a herança, terá que encontrar um modo de equilibrar tudo isso, respondeu Dona Antônia com firmeza. Sua avó conseguiu construir o império sendo faxineira. Tenho certeza que você consegue administrar seu tempo sendo advogado. Na manhã seguinte, Ricardo estacionou seu Porsche recém-consertado em frente ao Lar São Francisco. O contraste entre seu carro luxuoso e a fachada simples do asilo não poderia ser maior. A pintura descascada e o jardim mal cuidado faziam seu estômago revirar. Como alguém com seu nível de educação e refinamento poderia trabalhar em um lugar assim? Dona Antônia o esperava na entrada, vestindo um avental azul claro sob suas roupas simples. Seu coque impecável e o sorriso sereno eram os mesmos do dia anterior. Pontual Ricardo. Sua avó ficaria orgulhosa, comentou ela, guiando-o para dentro do estabelecimento.
Hoje você vai conhecer nossos moradores e suas rotinas, mas primeiro precisa trocar esse terno. Ricardo olhou para sua roupa de marca com horror. Trocar? Pelo quê? Por isso, respondeu ela entregando-lhe um avental idêntico ao seu. No Lar São Francisco, todos os voluntários se vestem igual. Aqui, você não é o Dr. Ricardo Mendes, sócio majoritário de um escritório de advocacia, é apenas Ricardo, o voluntário. Relutante, ele seguiu até o pequeno vestiário dos funcionários. Enquanto trocava seu terno italiano pelo avental simples, podia ouvir vozes idosas conversando e rindo no corredor. Seu celular vibrou. Era Marina, sua secretária, informando sobre uma reunião importante com um cliente multinacional. Posso remarcar para amanhã, respondeu ele por mensagem. Impossível, Dr. Ricardo, veio a resposta imediata. Eles vieram do Vale do Silício especialmente para isso. Ricardo fechou os olhos e respirou fundo. 2,5 bilhões de reais, lembrou a si mesmo. Era por isso que estava ali. Ao sair do vestiário, encontrou Dona Antônia conversando animadamente com um senhor de seus 80 anos, que estava em uma cadeira de rodas. Ah, Ricardo, venha conhecer o Sr. José. Ele foi professor de literatura por 40 anos na USP, apresentou Dona Antônia. Literatura? Ricardo forçou um sorriso. Interessante, eu sempre fui mais de exatas. Números são importantes, respondeu o Sr. José, com um brilho nos olhos. Mas são as histórias que nos fazem humanos. Você conhece Machado de Assis, jovem? Antes que Ricardo pudesse responder, seu celular vibrou novamente. Instintivamente, ele o pegou para verificar. Primeira regra do voluntariado. Dona Antônia interviu com firmeza. Celular apenas nos intervalos. Aqui, nossa prioridade são as pessoas. Ricardo guardou o aparelho a contragosto, sentindo-se como um adolescente repreendido. Dona Antônia então o guiou pelo asilo, apresentando-o aos outros moradores. Havia Dona Carmen, ex-costureira que ainda fazia pequenos reparos nas roupas de todos. Sr. Alberto, que jogava xadrez sozinho todas as manhãs. Dona Zuleika, que insistia em regar as plantas do jardim, mesmo com sua artrite. Hoje, explicou Dona Antônia, você vai ajudar na hora do café da manhã. Alguns de nossos moradores precisam de assistência para se alimentar. A ideia de dar comida na boca de estranhos fez Ricardo estremecer, mas ele não tinha escolha. Foi designado para ajudar Dona Luísa, uma senhora de 90 anos, que tremia demais para segurar a colher sozinha. Devagar, meu filho, disse ela quando Ricardo tentou apressar as colheradas de mingau. Na minha idade a gente aprende que a pressa é inimiga da perfeição. Enquanto ajudava Dona Luísa, Ricardo não pôde deixar de notar como os outros voluntários interagiam com os idosos. Não era apenas sobre dar comida ou ministrar remédios. Eles conversavam, riam, ouviam histórias. Havia uma conexão genuína ali que ele não compreendia. Sabe, continuou Dona Luísa entre uma colherada e outra, você me lembra meu neto. Ele também vivia correndo, sempre olhando para aquela telinha do celular. Até que um dia ele percebeu que estava perdendo os últimos anos da minha lucidez, focando nas coisas erradas. Ricardo engoliu em seco, lembrando-se de sua própria avó. Quantas histórias dela ele havia perdido por estar sempre ocupado demais. No final da manhã, enquanto tirava o avental, Ricardo percebeu que suas costas doíam de tanto se curvar para ajudar os idosos. Seus sapatos italianos estavam manchados de mingau, e ele havia perdido 3 ligações importantes de clientes. Como foi seu primeiro dia? Perguntou Dona Antônia, aparecendo silenciosamente atrás dele. Sinceramente, foi diferente, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. Mas não sei se conseguirei manter isso por um ano inteiro. Meu trabalho. Sua avó construiu o império sendo faxineira, lembra? Interrompeu ela. E ainda assim, encontrava tempo para visitar asilos todos os fins de semana. Sabe por quê? Ricardo balançou a cabeça negativamente. Porque ela sabia que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Você tem mais 3 dias essa semana para começar a entender isso, concluiu ela, entregando-lhe uma escala de horários. E Ricardo, da próxima vez, venha de tênis. Sapatos italianos não foram feitos para o trabalho real. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para Ricardo,
Nas segundas, quartas e sextas-feiras, ele chegava ao lar São Francisco às 8 horas, trocava seu terno pelo avental azul e os sapatos italianos por tênis como sugerido, e mergulhava em um mundo completamente diferente do seu. Em seu escritório, ele era o homem que todos temiam e respeitavam. No asilo era apenas mais um voluntário, e para sua surpresa, nem sempre o mais eficiente. Dona Antônia parecia ter um prazer especial em designá-lo para as tarefas que mais o desafiavam. Hoje você vai ajudar o Sr. Alberto com o banho, anunciou ela em uma manhã particularmente movimentada. Banho? Ricardo engasgou. Mas eu não sei. Ninguém nasce sabendo, respondeu ela com aquele sorriso enigmático que começava a irritá-lo. E o Sr. Alberto é professor de química aposentado. Tenho certeza que vocês terão muito o que conversar. Para sua surpresa, o banho com o Sr. Alberto se transformou em uma aula fascinante sobre a tabela periódica e suas aplicações na vida real. O idoso tinha um dom para transformar conceitos complexos em histórias envolventes. E Ricardo se pegou genuinamente interessado. No escritório, as coisas começavam a se ajustar. Marina, sua secretária, havia reorganizado sua agenda para acomodar as manhãs no asilo. Os clientes mais importantes foram distribuídos para os horários da tarde, e algumas reuniões menos urgentes passaram a ser conduzidas virtualmente. O senhor está diferente, Dr. Ricardo, comentou Marina um dia, enquanto organizava sua pasta. Diferente como? Perguntou ele, ajustando a gravata. Não sei explicar, mais paciente talvez. Ontem o estagiário derrubou café na sua pasta de documentos, e o senhor só pediu para ele ter mais cuidado. Antes, teria demitido o rapaz na hora. Ricardo refletiu sobre isso durante sua tarde de reuniões. Era verdade que algo estava mudando. Depois de ajudar idosos com suas necessidades mais básicas, um café derramado parecia um problema insignificante. No asilo, suas manhãs eram preenchidas com histórias de vidas que jamais imaginara conhecer. Dona Carmen, a ex-costureira, havia feito o vestido de noiva da primeira-dama nos anos 60. Sr. José, o professor de literatura, trocara cartas com Jorge Amado. Cada idoso carregava um universo de experiências que lentamente começava a fascinar Ricardo. Um dia, enquanto ajudava na horta do asilo, outra das ideias de Dona Antônia para desenvolver sua paciência, Ricardo ouviu uma conversa que o intrigou. Dona Antônia chamou Dona Zuleika, apoiada em seu andador. A senhora já contou para ele sobre o projeto da Dona Celeste? Ricardo aguçou os ouvidos, fingindo concentração nas cenouras que plantava. Ainda não é hora, Zuleika, respondeu Dona Antônia suavemente. Algumas sementes precisam de tempo para germinar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ricardo sonhou com sua avó. No sonho, ela estava em um jardim muito parecido com a horta do asilo, mas mais vibrante e colorido. Você está no caminho certo, meu neto, dizia ela. Mas ainda há muito a aprender. Acordou com uma sensação estranha no peito. Checou seu celular. 5h30 da manhã. Normalmente, voltaria a dormir até seu alarme tocar às 7 horas. Mas algo o impulsionou a levantar-se. Vestiu-se com roupas simples. Não havia necessidade de terno naquela manhã. E dirigiu até uma padaria próxima ao asilo. Quando chegou ao lar São Francisco, meia hora antes do horário habitual, carregava uma caixa de pães frescos e bolos. Pensei que poderíamos ter um café da manhã diferente hoje, explicou ele a Dona Antônia, que o observava com uma sobrancelha erguida. Interessante, murmurou ela, ajudando-o a organizar a mesa. Sabe, sua avó costumava fazer a mesma coisa. Aparecia de surpresa com guloseimas para todos. Por um momento, Ricardo sentiu um nó na garganta. Havia tanto sobre sua avó que ele não sabia, tantas histórias que não ouvira. Dona Antônia chamou ele enquanto arrumavam os pães. O que a senhora quis dizer outro dia sobre sementes que precisam de tempo para germinar? Ela sorriu, daquele jeito que parecia guardar 1000 segredos. Há algumas lições, Ricardo. Não podem ser ensinadas. Precisam ser vividas. Sua avó sabia disso melhor do que ninguém. O burburinho dos idosos começando a chegar para o café interrompeu a conversa. Ricardo observou como seus rostos se iluminaram ao ver a mesa farta, e pela primeira vez desde que começara seu trabalho voluntário,
Sentiu algo diferente no peito. Não era mais apenas pela herança. Havia algo mais ali. Algo que ainda não conseguia nomear, mas que começava a fazer sentido. Era uma tarde de sexta-feira quando Ricardo encontrou o diário. Havia se oferecido para organizar o depósito do asilo, algo que jamais teria feito semanas atrás. Quando uma caixa antiga chamou sua atenção, entre documentos amarelados e fotografias desbotadas, estava um caderno de capa marrom, com as iniciais CM gravadas em dourado. Seu coração acelerou ao reconhecer a caligrafia elegante de sua avó nas primeiras páginas. Olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinho e começou a ler. 15 de março de 1975. Hoje completei minha primeira semana como faxineira no prédio da Paulista. Minhas mãos estão calejadas e minhas costas doem. Mas aprendi algo valioso. Cada pessoa que passa por mim tem uma história para contar. O segurança do prédio, Sr. Joaquim, me contou sobre sua filha que sonha em ser médica. Decidi que vou reservar uma parte do meu salário para ajudá-la. Ricardo virou as páginas fascinado. O diário revelava uma face de sua avó que ele jamais conhecera. Celeste documentava não apenas seus investimentos imobiliários, mas principalmente as histórias das pessoas que cruzavam seu caminho e como ela secretamente as ajudava. 12 de setembro de 1980. Comprei meu primeiro terreno hoje. O corretor riu quando viu meu uniforme de faxineira, mas calou-se quando mostrei as economias dos últimos 5 anos. O que ele não sabe é que metade desse dinheiro veio de horas extras que fiz para ajudar a Dona Maria, a florista, a pagar a cirurgia do marido. Uma fotografia caiu de entre as páginas. Nela, sua avó sorria ao lado de uma jovem Dona Antônia, ambas em frente a um prédio em construção. Sr. Mendes, a voz de uma das enfermeiras o sobressaltou. Dona Antônia está procurando por você. Parece urgente. Ricardo guardou rapidamente o diário em sua pasta, prometendo a si mesmo terminar a leitura mais tarde. Encontrou Dona Antônia na sala de atividades, onde um grupo de idosos participava de uma oficina de pintura. Ah, Ricardo! Ela sorriu ao vê-lo. Estava justamente falando sobre você com a Dona Carmen. Ela teve uma ideia brilhante para nosso projeto de Natal. Projeto de Natal? Sim, querido, respondeu Dona Carmen, erguendo os olhos de sua pintura. Todo ano fazemos algo especial para as crianças do orfanato vizinho. Este ano pensei em unirmos forças. Eu posso ensinar as crianças a costurar, e os outros moradores podem compartilhar suas habilidades também. Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele. O diário de sua avó ainda pesava em sua pasta, suas histórias de generosidade ecoando em sua mente. Na verdade, ele se ouviu dizendo, talvez eu possa ajudar com isso. Tenho alguns contatos que poderiam doar materiais e... Não, interrompeu Dona Antônia firmemente. Não queremos doações de materiais, Ricardo. Queremos seu tempo, sua presença. Você pode ensinar informática básica para as crianças. Muitas nunca tocaram em um computador. A ideia de passar seus sábados ensinando crianças a usar computadores teria parecido absurda para o Ricardo de alguns meses atrás, mas agora... Tudo bem, ele concordou surpreendendo a si mesmo. Posso fazer isso. Naquela noite em seu apartamento luxuoso, Ricardo continuou a leitura do diário. As páginas revelavam uma teia intrincada de vidas transformadas pela generosidade discreta de sua avó. Em determinado momento, seus olhos pararam em uma entrada específica. 3 de maio de 1990. Hoje percebi que a verdadeira riqueza não está nos prédios que construí, mas nas vidas que ajudei a reconstruir. Antônia me disse que estou ficando muito filosófica, mas há uma lição aqui, que espero que meu neto um dia aprenda. O dinheiro é como água, só tem valor quando flui, e nutre o que encontra pelo caminho. Ricardo fechou o diário, sua mente fervilhando, pegou seu telefone, e pela primeira vez em semanas não era para verificar e-mails ou responder mensagens de trabalho. Abriu sua galeria de fotos e encontrou a única foto que tinha com sua avó, tirada em seu último Natal juntos. Na imagem, ela sorria exatamente como nas fotos do diário, aquele sorriso que parecia guardar 1000 segredos. Agora, lentamente, esses segredos começavam a fazer sentido. O primeiro sábado de aula de informática chegou mais rápido do que Ricardo esperava.
Ele havia passado a semana inteira preparando um plano de aula simplificado, algo que jamais imaginara fazer. Instalou-se em uma pequena sala no asilo, onde 3 computadores doados ocupavam uma mesa simples. Lembre-se, advertiu Dona Antônia, enquanto as crianças entravam timidamente na sala. Elas não precisam sair daqui programadoras. Precisam sair sabendo que são capazes de aprender. As primeiras horas foram desafiadoras. Ricardo, acostumado a lidar com CEOs e advogados, descobriu que explicar como usar um mouse para uma criança de 8 anos requeria um tipo completamente diferente de paciência. Tio, chamou Sofia, uma menina de tranças coloridas. Por que o computador não faz o que eu quero? Ricardo respirou fundo, lembrando-se das palavras do diário de sua avó. A verdadeira riqueza está em ajudar os outros a crescerem. Vem cá, ele disse, puxando uma cadeira ao lado dela. Vamos descobrir juntos. No escritório, as mudanças em Ricardo começavam a ser notadas por todos. Numa tarde particularmente agitada, seu sócio Felipe o confrontou na sala de reuniões. Ricardo, precisamos conversar. Os funcionários estão comentando. Você está diferente. Diferente como? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Semana passada você aprovou o projeto de home office para a Teresa da contabilidade, porque ela precisa cuidar da mãe doente. Antes você teria dito que problemas pessoais não são desculpa para a baixa produtividade. Ricardo pensou em Dona Luísa do asilo, que precisava de ajuda até para tomar água. E você acha que fiz errado? Não é isso, Felipe hesitou. É que você sempre foi o cara durão do escritório. O que está acontecendo? Naquele momento, Ricardo percebeu que poderia mentir, inventar uma desculpa qualquer. Mas algo dentro dele havia mudado. Estou aprendendo, Felipe. Aprendendo que eficiência não é tudo, que às vezes ser humano é mais importante que ser produtivo. De volta ao asilo, Ricardo continuava descobrindo novos aspectos de sua transformação. Durante uma tarde de jardinagem com o Sr. Alberto, o idoso compartilhou uma observação perspicaz. Sabe, jovem, quando você chegou aqui, tinha os olhos sempre fixos no celular. Agora, você olha para as pessoas quando elas falam. Era verdade. Ricardo não havia percebido, mas seu celular passava cada vez mais tempo no bolso. As notificações que antes pareciam urgentes, agora podiam esperar. Em uma manhã particularmente significativa, Ricardo chegou ao asilo e encontrou Dona Carmen chorando silenciosamente em seu quarto. O que houve? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Hoje faz 30 anos que perdi meu marido. Ela respondeu, mostrando uma foto antiga. Ninguém mais se lembra dele além de mim. No passado, Ricardo teria oferecido condolências formais e saído rapidamente da situação. Mas agora, ele ficou. Ouviu histórias sobre o marido de Dona Carmen por mais de 1 hora, rindo com ela das memórias felizes, segurando sua mão nos momentos de tristeza. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Dona Antônia no corredor. Sua avó fazia exatamente isso, ela comentou. Sabia que às vezes tudo que alguém precisa é ser ouvido. Ricardo assentiu, pensando no diário escondido em sua casa. A cada dia, as palavras de sua avó faziam mais sentido. Naquela noite, ao chegar em seu apartamento, Ricardo fez algo inédito. Ignorou as dezenas de e-mails não lidos e sentou-se para escrever seu próprio diário. Hoje aprendi que riqueza não se mede pelo saldo bancário, escreveu ele. Se mede pelos sorrisos que provocamos, pelas mãos que seguramos, pelas histórias que ouvimos. Vó, acho que finalmente estou começando a entender. Seu celular tocou. Era Marina avisando sobre uma reunião importante no dia seguinte. Ricardo olhou para o aparelho e, pela primeira vez, não sentiu aquela urgência familiar. Algumas coisas podiam esperar. Outras, como o brilho nos olhos de uma criança aprendendo algo novo, ou o sorriso de gratidão de um idoso, essas sim eram verdadeiramente urgentes. O outono já se aproximava do fim, quando Dona Antônia reuniu todos os voluntários do Lar São Francisco para uma reunião especial. Ricardo notou que pela primeira vez não estava impaciente com o tempo perdido em uma reunião que não envolvia contratos milionários. Como todos sabem, começou Dona Antônia, nosso asilo está precisando de reformas urgentes.
O telhado não aguenta mais um verão de chuvas fortes, e nossa cozinha industrial precisa de equipamentos novos. Ricardo olhou ao redor, notando as manchas de infiltração nas paredes, e o piso desgastado, como não havia percebido isso antes. Sua avó, continuou Dona Antônia, olhando diretamente para Ricardo, sempre organizava um evento beneficente anual para arrecadar fundos. Era uma festa que reunia empresários, artistas, pessoas comuns, todos unidos por uma causa maior. E por que pararam de fazer? Perguntou Ricardo. Porque Celeste era a alma do evento. Depois que ela partiu, ninguém conseguiu manter o mesmo espírito. Ricardo sentiu algo despertar dentro dele, pegou seu notebook, agora usado mais para projetos sociais do que para contratos, e começou a fazer anotações. E se... Ele hesitou por um momento. E se retomássemos o evento? Os olhos de Dona Antônia brilharam. Conte mais. Podemos organizar algo que integre diferentes gerações. As crianças das aulas de informática podem apresentar o que aprenderam. Dona Carmen pode fazer um desfile com suas criações. Sr. José pode organizar uma tarde de poesia. À medida que falava, Ricardo percebia que estava usando suas habilidades empresariais de uma forma completamente nova, não para lucrar, mas para construir pontes. Durante as semanas seguintes, o Lar São Francisco transformou-se em um canteiro de ideias. Ricardo surpreendeu a todos ao trazer sua equipe do escritório para ajudar voluntariamente. Marina revelou-se uma excelente organizadora de eventos e até Felipe, seu sócio Durão, acabou se envolvendo ao conhecer o Sr. Alberto e descobrir sua paixão comum por xadrez. Sabe o que sua avó sempre dizia? Comentou Dona Antônia um dia, enquanto observavam os preparativos, que a verdadeira magia acontece quando pessoas diferentes se unem por algo maior que elas mesmas. Ricardo sorriu, pensando em como sua própria transformação era prova disso. Seus clientes, que antes o viam como um advogado implacável, agora o procuravam também para discutir projetos sociais. Sua reputação mudara de tubarão dos contratos para advogado que se importa. Uma tarde, enquanto ajudava Sofia, sua aluna de informática, a criar um convite digital para o evento, ela fez uma observação que o tocou profundamente. Tio Ricardo, sabia que minha amiga disse que queria ser advogada que nem você? Não porque você ganha dinheiro, mas porque você ajuda as pessoas. Naquela noite, ao atualizar seu diário, um hábito que agora praticava religiosamente, Ricardo refletiu sobre como sua definição de sucesso havia mudado. O apartamento em Nova York, que tanto desejava comprar com a herança, parecia agora um sonho vazio comparado à satisfação de ver o sorriso de uma criança aprendendo algo novo, ou a gratidão nos olhos de um idoso que se sente ouvido. Seu telefone tocou. Era Dona Antônia. Ricardo, encontrei algo que você precisa ver. Sua voz estava emocionada. Pode vir ao asilo agora? Sem hesitar. Algo que o antigo Ricardo certamente teria feito. Ele pegou suas chaves e dirigiu até lá. Encontrou Dona Antônia em sua pequena sala, segurando uma caixa antiga. Sua avó deixou isso comigo com instruções para entregar no momento certo. Ela explicou abrindo a caixa. Dentro havia um álbum de fotografias e o envelope lacrado. As fotos mostravam todos os eventos beneficentes que sua avó havia organizado ao longo dos anos. Em cada imagem, ela aparecia radiante, rodeada por pessoas de todas as idades e classes sociais. Abra o envelope, instruiu Dona Antônia suavemente. Com mãos trêmulas, Ricardo retirou uma única folha de papel. A caligrafia ele já conhecia bem do diário. Meu querido neto, se você está lendo isto, é porque finalmente começou a enxergar o que sempre tentei lhe mostrar, que nossa verdadeira herança não está no dinheiro que acumulamos, mas nas vidas que tocamos. O dia do evento beneficente amanheceu com um sol tímido de inverno. Ricardo chegou ao Lar São Francisco às 6 da manhã, vestindo jeans e camiseta, uma mudança e tanto para quem só usava ternos italianos há alguns meses. O pátio do asilo havia se transformado. Tendas brancas abrigavam diferentes estações. Um café colonial preparado pelos próprios idosos, uma exposição de artesanato,
um pequeno palco para apresentações e, é claro, a área de tecnologia, onde suas crianças da aula de informática mostrariam seus projetos. Nervoso? Perguntou Dona Antônia, aparecendo silenciosamente ao seu lado, como sempre fazia. Um pouco, admitiu Ricardo. É diferente de apresentar um caso no tribunal. Sim, porque aqui você está apresentando seu coração, não seus argumentos. Os primeiros convidados começaram a chegar às 9. Ricardo havia usado seus contatos do mundo corporativo, mas de uma forma completamente nova. Não eram apenas empresários e executivos. Havia artistas, professores, famílias inteiras. O estacionamento do asilo, normalmente vazio, agora misturava carros luxuosos com veículos mais modestos. Sofia foi a primeira a fazer sua apresentação. Com orgulho, mostrou o site que havia criado para o Lar São Francisco, com fotos e histórias dos moradores. O tio Ricardo me ensinou que a tecnologia pode aproximar as pessoas. Ela explicou para a plateia encantada. Agora todo mundo pode conhecer as histórias maravilhosas que existem aqui. Dona Carmen apresentou seu desfile de moda, com peças criadas especialmente para o evento. Os modelos, os próprios idosos do asilo, que desfilaram com uma dignidade que emocionou a todos. Senhor José coordenou uma roda de poesia, onde jovens e idosos compartilharam versos, provando que a arte não tem idade. Senhor Alberto montou uma exposição de experimentos químicos simples, que fascinaram as crianças. No meio da tarde, chegou o momento que Ricardo mais temia. Seu discurso. Subiu ao pequeno palco, olhou para a multidão diversificada que se reunira e, pela primeira vez na vida, deixou as palavras fluírem do coração, não da razão. Há 6 meses eu era um homem diferente, começou ele. Alguém que media sucesso pelos números na conta bancária e status social. Então, um dia, ignorei uma senhora idosa no ônibus. Ricardo contou sua história, não omitindo suas falhas e preconceitos iniciais. Falou sobre sua transformação, sobre as lições aprendidas com cada morador do asilo, sobre como as crianças do projeto de informática haviam lhe ensinado mais sobre paciência do que qualquer negociação comercial. Minha avó, Dona Celeste, costumava dizer que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos. Continuou ele, sua voz embargada. Demorei 32 anos para entender isso, mas hoje, olhando para todos vocês aqui, vejo que ela estava certa. Este lugar não precisa apenas de reformas no telhado ou equipamentos novos na cozinha. Precisa de pessoas que entendam que cada história importa, que cada sorriso tem valor, que cada momento de conexão humana é um tesouro. Do meio da plateia, Dona Antônia sorria, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. As doações começaram a chegar. Dinheiro, materiais de construção, equipamentos. Mas o mais impressionante foram as ofertas de tempo, dezenas de pessoas se inscrevendo para ser voluntárias, inspiradas pela transformação que testemunharam. No final do dia, enquanto as últimas pessoas se despediam, Ricardo encontrou um bilhete dobrado em seu bolso. Reconheceu imediatamente a letra de Dona Antônia. Sua avó está sorrindo agora. Você não apenas entendeu a lição, você a multiplicou. E isso, meu querido, vale mais que qualquer herança. Ricardo guardou o bilhete junto com a carta de sua avó, percebendo que havia ganho algo muito mais valioso que 2,5 bilhões de reais. Havia encontrado seu propósito. O sucesso do evento beneficente trouxe mudanças que nem mesmo Ricardo poderia ter previsto. O Lar São Francisco não apenas conseguiu recursos para suas reformas urgentes, mas também se transformou em um modelo de integração entre gerações. Empresários que participaram do evento começaram a implementar programas de mentoria em suas empresas, onde funcionários aposentados orientavam os mais jovens. O projeto de informática se expandiu para outros asilos da região, com Sofia agora ajudando Ricardo a ensinar outros voluntários. Em seu escritório de advocacia, a transformação foi ainda mais profunda. Ricardo implementou um programa pro bono dedicado especialmente a causas envolvendo idosos e crianças carentes. Sua equipe, que antes o temia, agora o admirava pela capacidade de equilibrar sucesso profissional com responsabilidade social. Sabe, comentou Felipe durante um café,
Quando você começou com essa história de voluntariado, achei que era só uma fase, mas você realmente mudou o DNA do escritório. Era verdade. As paredes antes austeras agora exibiam fotografias dos projetos sociais. As reuniões de planejamento estratégico incluíam não apenas metas financeiras, mas também objetivos de impacto social. Uma manhã, enquanto ajudava a Dona Luísa com seu café, ela fez uma observação que o tocou profundamente. Ricardo, meu filho, você tem os mesmos olhos de sua avó agora. Aquele brilho de quem encontrou algo maior que si mesmo. Naquela tarde, durante uma de suas visitas regulares, Dona Antônia o chamou para uma conversa particular em seu escritório no asilo. Está na hora de você conhecer mais uma parte da história, ela disse, retirando o envelope amarelado de sua gaveta. Sua avó deixou instruções específicas sobre quando isso deveria ser revelado. O envelope continha fotografias antigas e um documento. Nas fotos, sua avó aparecia jovem, ao lado de crianças em um orfanato. Sua avó, explicou Dona Antônia, foi criada em um orfanato muito parecido com o que ajudamos hoje. Ela nunca conheceu seus pais biológicos, mas sempre dizia que tinha a maior família do mundo. Todas as pessoas que ela ajudava eram sua família. Ricardo sentiu um nó na garganta. Tantas coisas começavam a fazer sentido. A generosidade silenciosa de sua avó, sua preocupação em criar conexões genuínas, seu desejo de que o neto entendesse o verdadeiro valor da empatia. O documento que você está segurando, continuou Dona Antônia, é o projeto original que sua avó escreveu há 30 anos. Ela sonhava em criar uma rede de asilos e orfanatos integrados, onde idosos e crianças pudessem conviver e aprender uns com os outros. Ricardo examinou o documento com atenção. Era um plano detalhado, com estudos de viabilidade e projeções financeiras, tudo pensado com o mesmo cuidado que sua avó dedicava aos seus empreendimentos imobiliários. Por que ela nunca realizou isso? Perguntou ele. Porque ela sabia que não era seu papel realizar. Respondeu Dona Antônia com um sorriso significativo. Era o seu. A compreensão atingiu Ricardo como uma onda. O trabalho voluntário, as aulas de informática, o evento beneficente, tudo havia sido um preparativo para algo maior. Os 2,5 bilhões de reais, ele murmurou, não eram apenas uma herança, eram um investimento no sonho dela. Exatamente, confirmou Dona Antônia. Ela não queria apenas que você provasse ser digno do dinheiro, queria que você provasse ser digno do sonho. Naquela noite em seu apartamento, Ricardo espalhou sobre a mesa o diário de sua avó, as fotografias antigas e o projeto original. Começou a fazer anotações, mesclando suas habilidades empresariais com sua recém-descoberta vocação social. O plano começava a tomar forma em sua mente, uma fundação que não apenas integraria asilos e orfanatos, mas também criaria programas de capacitação profissional, projetos culturais e iniciativas educacionais. Numa tarde chuvosa de agosto, faltando apenas 2 meses para completar seu ano de voluntariado, Ricardo foi surpreendido por uma visita inesperada em seu escritório. Dona Antônia chegou sem avisar, carregando uma pasta antiga e um semblante mais sério que o habitual. Chegou a hora de você conhecer toda a verdade, ela disse, sentando-se à sua frente. Sua avó deixou instruções muito específicas sobre este momento. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Depois de tudo que havia descoberto nos últimos meses, o que mais poderia existir? Antes de abrir essa pasta, continuou Dona Antônia, preciso que você entenda uma coisa. Sua avó não estava apenas testando sua capacidade de ser empático. Ela estava preparando você para algo muito maior. Com mãos levemente trêmulas, Dona Antônia abriu a pasta e retirou um conjunto de documentos. O primeiro era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, uma jovem celeste sorria ao lado de uma criança em frente a um orfanato. Esta foto foi tirada em 1960, explicou Dona Antônia. A criança na foto sou eu. Sua avó me encontrou no orfanato onde ela cresceu, me adotou e me deu educação. Mas oficialmente, permaneci como sua protegida, não sua filha. Ricardo sentiu o ar fugir de seus pulmões. Dona Antônia, a melhor amiga de sua avó, era na verdade muito mais que isso. Mas por que ela nunca contou?
Porque sua avó tinha um plano maior, interrompeu Dona Antônia, retirando mais documentos da pasta. Ela criou uma rede invisível de proteção social. Cada prédio que construiu tinha um propósito duplo: gerar renda e abrigar projetos sociais nos andares térreos. Cada investimento que fez tinha uma contrapartida em benefício comunitário. Ricardo começou a folhear os documentos. Eram registros de dezenas de projetos sociais, todos discretamente financiados por sua avó ao longo de décadas: orfanatos, asilos, escolas em comunidades carentes. Uma teia complexa de apoio social que funcionava silenciosamente. Os 2,5 bilhões, continuou Dona Antônia, não são apenas dinheiro em uma conta bancária. São participações nesses projetos, investimentos em fundos sociais, propriedades estrategicamente posicionadas. Sua avó construiu o império do bem, Ricardo, e ela precisava ter certeza de que você seria capaz de continuar seu legado. As palavras atingiram Ricardo como um raio. Todas as lições dos últimos meses, todas as experiências no asilo, as conexões que havia criado, tudo fazia parte de um plano maior. Mas por que todo esse teste? Por que não simplesmente me contar? Dona Antônia sorriu. Aquele sorriso que agora ele reconhecia tão bem, o mesmo de sua avó. Porque algumas lições não podem ser ensinadas, precisam ser vividas. Sua avó não queria apenas que você herdasse uma fortuna. Ela queria que você herdasse um propósito. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela de seu escritório. Lá fora, a chuva continuava caindo sobre São Paulo, mas ele via a cidade com outros olhos agora. Cada prédio podia ser mais que concreto e vidro, podia ser um espaço de transformação. Tem mais uma coisa, disse Dona Antônia, retirando um último envelope da pasta. Sua avó deixou esta carta para ser aberta exatamente neste momento. Com o coração batendo forte, Ricardo abriu o envelope e reconheceu a caligrafia elegante de sua avó. Meu querido neto, se você está lendo esta carta, significa que finalmente está pronto para conhecer seu verdadeiro legado. A fortuna que construí não se mede em reais, mas em vidas transformadas. Agora é sua vez de continuar esta história. Na véspera do último dia de seu período de voluntariado, Ricardo permaneceu no Lar São Francisco até mais tarde que o habitual. Sentado no jardim que ele próprio ajudara a revitalizar, observava o pôr do sol enquanto refletia sobre sua jornada. Pensativo? Perguntou Sofia, que havia acabado de terminar mais uma aula de informática para os idosos. Agora ela era monitora do projeto. Só relembrando como tudo começou, respondeu ele, sorrindo para a menina, que sem saber, havia sido parte fundamental de sua transformação. Sabe, tio Ricardo, disse ela, sentando-se ao seu lado. A vovó Carmen me contou que sua avó dizia que as melhores histórias são aquelas que não terminam, só se transformam. Ricardo ponderou sobre essas palavras. Em sua mesa no escritório, estava o projeto detalhado que havia elaborado nas últimas semanas. A Fundação Celeste Mendes, uma organização que uniria todos os projetos sociais de sua avó sob uma única gestão, expandindo seu alcance e impacto. O plano era ambicioso: transformar cada um dos prédios do império imobiliário de sua avó em centros comunitários integrados. Os andares superiores continuariam gerando renda através de escritórios e apartamentos, mas os térreos e subsolos seriam dedicados a projetos sociais, seguindo o modelo que ela secretamente implementara durante anos. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Felipe, seu sócio. Reunião amanhã às 9h para discutir a reestruturação do escritório. Ricardo sorriu. Felipe havia não apenas apoiado sua ideia de transformar o escritório em uma empresa B Corp, focada em impacto social, como também se oferecera para liderar a área de direito pro bono. Dona Antônia apareceu no jardim, carregando uma bandeja com chá e biscoitos, um ritual que agora compartilhavam frequentemente. Já decidiu o que vai fazer? Perguntou ela, servindo o chá em xícaras simples de porcelana. Na verdade, respondeu Ricardo, acho que já decidi há muito tempo, só não sabia ainda. Ele tirou do bolso um envelope amassado, a carta de sua avó, que agora carregava sempre consigo. Reler suas palavras havia se tornado um hábito reconfortante. O verdadeiro poder do dinheiro não está em quanto você pode acumular,
Mas em quantas vidas você pode transformar com ele? Construir esse império não para que você seja rico, meu neto, mas para que você tenha as ferramentas necessárias para continuar minha missão. Nossa missão. Sua avó ficaria orgulhosa, comentou Dona Antônia, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você não apenas entendeu a lição, você a abraçou por completo. Ricardo olhou ao redor do jardim. Ali onde antes só via um asilo decadente, agora enxergava um mundo de possibilidades. Cada idoso tinha uma história para compartilhar, cada criança do projeto de informática tinha um futuro para construir. Sabe o que é mais incrível? Disse ele, pegando seu diário, um hábito herdado de sua avó. Passei tanto tempo preocupado em provar que merecia a herança, que não percebi que a verdadeira herança não era o dinheiro. E o que era? Perguntou Sofia, que ouvia a conversa atentamente. A capacidade de fazer a diferença, respondeu ele sorrindo. Minha avó não estava me testando para ver se eu merecia os 2,5 bilhões. Ela estava me preparando para multiplicar o impacto que ela iniciou. Naquele momento, como se o universo quisesse confirmar suas palavras, o jardim começou a se encher. Os idosos saíam para seu passeio vespertino, as crianças do projeto de informática terminavam suas aulas. Voluntários chegavam para o plantão noturno. Todos se cumprimentavam, conversavam, compartilhavam histórias. Ricardo observou aquela cena com o coração cheio. Em apenas um ano, sua vida havia mudado completamente. O homem que ignorara uma senhora no ônibus agora entendia que cada pequeno gesto de bondade tinha o poder de criar ondas de transformação. Na manhã do último dia oficial de seu período de voluntariado, Ricardo chegou ao Lar São Francisco antes mesmo do sol nascer. Vestindo jeans e tênis, agora seu traje preferido para os dias no asilo, encontrou Dona Antônia já à sua espera na entrada. Pronto para a última avaliação? Perguntou ela, com aquele sorriso enigmático que agora ele sabia ser uma herança de sua avó. Na verdade, respondeu Ricardo, acho que não existe última avaliação. Isso é só o começo. Juntos caminharam até a sala da diretoria, onde sobre a mesa estava um envelope lacrado, o documento oficial que atestaria se Ricardo havia cumprido as condições para receber a herança. Antes de abrirmos, disse Dona Antônia, quero que você me diga o que mudou neste ano. Ricardo respirou fundo, olhando pela janela para o jardim que agora florescia com rosas plantadas pelos próprios idosos. Tudo mudou, começou ele. Antes, eu media sucesso pelos números na minha conta bancária. Agora meço pelos sorrisos que ajudo a criar. Antes, eu via o tempo como dinheiro. Agora entendo que tempo é o verdadeiro tesouro, especialmente quando compartilhado com quem precisa. Dona Antônia assentiu, seus olhos marejados. Mas sabe o que mais mudou? Continuou Ricardo. Entendi que minha avó não estava me testando para ver se eu merecia uma herança. Ela estava me preparando para continuar seu legado. Enquanto falava, Ricardo abriu sua pasta e retirou um conjunto de documentos. O projeto completo da Fundação Celeste Mendes, agora refinado e expandido. Nos últimos meses, explicou ele, trabalhei com nossa equipe jurídica para transformar cada propriedade do império da vovó em um centro comunitário integrado. Cada prédio manterá sua função comercial, mas terá espaços dedicados a projetos sociais. O Lar São Francisco será nosso projeto piloto. Dona Antônia pegou os documentos, folheando-os com interesse. Veja, continuou Ricardo apontando para as plantas. Aqui teremos uma escola de tecnologia para jovens carentes, ali uma clínica gratuita para idosos e no térreo um café administrado pelos moradores do asilo. As receitas culinárias da Dona Carmen farão sucesso. E seu escritório de advocacia? Perguntou Dona Antônia. Será transformado em uma empresa B Corp, focada em causas sociais. Felipe já está liderando nossa nova divisão pro bono, e Marina está coordenando um programa de mentoria entre advogados aposentados e jovens profissionais. Nesse momento, vozes animadas começaram a ecoar pelo corredor. Os primeiros raios de sol iluminavam o rosto dos moradores que chegavam para o café da manhã. Agora uma refeição sempre alegre e movimentada. Sabe, disse Ricardo, descobri que a verdadeira herança da vovó não eram os 2,5 bilhões,
Era a missão de usar esses recursos para continuar transformando vidas. Dona Antônia sorriu, pegando o envelope lacrado sobre a mesa. Em vez de abri-lo, ela o entregou a Ricardo. Sua avó estava certa, disse ela. Você não apenas aprendeu a lição, você a transcendeu. Este envelope pode guardar fechado. Você já provou muito mais do que ele poderia atestar. Ricardo pegou o envelope e, para surpresa de Dona Antônia, rasgou-o em pedaços. O verdadeiro teste, disse ele, começa agora. Naquele momento, Sofia colocou a cabeça para dentro da sala. Tio Ricardo, posso dar a grande notícia para todo mundo? Ele assentiu sorrindo. A menina saiu correndo pelos corredores, anunciando que o Lar São Francisco seria completamente reformado e expandido, que haveria novas aulas de informática, novos projetos, novas possibilidades. Os gritos de alegria ecoaram pelo asilo. Ricardo e Dona Antônia se abraçaram, ambos com lágrimas nos olhos. Sua avó sempre dizia, sussurrou Dona Antônia, que a verdadeira riqueza está nas histórias que ajudamos a escrever. E nós, respondeu Ricardo, observando a alegria que se espalhava pelo asilo. Estamos apenas começando um novo capítulo. Lá fora, o sol da manhã iluminava São Paulo, e Ricardo sabia que em algum lugar sua avó sorria. O império que ela construíra continuaria crescendo, não em altura ou em valor monetário, mas em vidas transformadas, em sorrisos multiplicados, em histórias de esperança. A herança de Celeste Mendes estava em boas mãos, e esta história, como todas as melhores histórias, não terminava ali. Apenas se transformava em algo ainda maior.